Daqui a pouco nós vamos falar sobre Oriente Médio. O cientista político André Leste estará conosco para falar sobre a crise aí, mais recente, ocorrida em Israel, com os ataques feitos pelos grupos terroristas da região, Hamas, Hezbollah. Vamos compreender o cenário. Nas últimas 48 horas a gente tem sido inundado com imagens impressionantes das forças de defesa de Israel impedindo os ataques oriundos desses grupos terroristas. Eu já vou antecipar um juízo aqui em relação a essa situação. Só há um lado certo nesse conflito. O lado certo, apesar dos seus erros, apesar dos inevitáveis problemas, o lado certo é o lado da democracia. E Israel é a única democracia do Oriente Médio. Um dia antes, aliás, 2 dias antes da primeira saraivada de mísseis que foram disparados pelo Hamas contra Israel a partir da faixa de Gaza, o ministro do governo despótico do Hamas saiu a divulgar mensagens de ódio, de violência, estimulando que radicais saíssem a matar judeus. E eu não vou colocar aqui o áudio, porque obviamente numa língua que não vai ser entendível para a infinita maioria das pessoas, mas a retórica é a retórica do extermínio, que é insuflada por esses grupos terroristas financiados a partir de países que são ditaduras, teocracias, onde as liberdades públicas inexistem, onde as minorias são oprimidas, onde o direito religioso é absolutamente criminalizado. E nesse caldeirão, neste ambiente de absoluta selvageria, em que os direitos humanos mais basilares são desrespeitados, só há um lugar onde as pessoas desfrutam da possibilidade de se desenvolver, de gerar riqueza, de viver em paz e de agirem de acordo com os seus pontos de vista, com as suas orientações, que é Israel. Curiosamente, é esta democracia que é Israel que é atacada, inclusive no Ocidente, por parte da imprensa. E a esquerda brasileira e a esquerda ocidental, não por acaso defensoras do identitarismo, das minorias, do direito às mulheres, praticam a contradição indecente, praticam a contradição absolutamente aviltante e hipócrita de atacarem o país que é o fiel depositário da proteção a esses grupos. Vá ser feminista na Cisjordânia. Vá ser defensor do direito LGBT na faixa de Gaza. Você só poderá defender essas minorias, esses grupos identitários dentro de Israel. Aliás, Israel é o único dos países no Oriente Médio onde os árabes têm liberdades. Israel é o único país do Oriente Médio em que os árabes praticam a democracia. Isso é revelador de um sentimento antissemita moderno, disfarçado de antisionismo. Como não se pode exercitar o antissemitismo, então você pratica o antisionismo, que na realidade é a mesma coisa, porque embute a crítica ao Estado de Israel e ao suposto terrorismo de Estado, que é praticado porque Israel, vejam vocês, se defende. Israel está se defendendo.
Mas nós vamos compreender o que se passa na sequência, porque nós temos um especialista para falar a respeito do assunto. Cientista político André Leste. E eu gostaria de mandar um abraço aqui pro meu amigo Victor Greenbaum, jornalista, também conhecedor do Oriente Médio, e que franqueou aqui essa entrevista, que daqui a pouco vai ao ar. Nós vamos fazer um break, na sequência tem o... vamos direto pro... Vamos agora com o André, vamos fazer depois o RBN News e depois voltamos com o André, pode ser? Então vamos lá. André Leste está aqui conosco, cientista político. André, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A sua avaliação, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público da onde se origina esse novo episódio de conflito entre Israel e é importante dizer, não é entre Israel e os palestinos, é o conflito entre Israel e os terroristas dos diferentes grupos fanatizados que existem ali na região, como Hamas, Hezbollah. Da onde se origina este episódio em particular? Então, em particular, sempre que existe algum tipo de fusível que acaba queimando entre israelenses e palestinos na Cisjordânia e principalmente em Jerusalém, como Jerusalém é vista como ela é usada na narrativa e na retórica palestina, tanto pela autoridade palestina, mas principalmente pelo Hamas, como a Jerusalém, que é a cidade sagrada, que é a capital palestina, que é o local onde está a Mesquita de Al-Aqsa, que é a terceira mesquita mais importante do Islã. E é vendido há muitos e muitos anos uma história, que não é verdade, que os judeus estão profanando a mesquita, que os judeus estão querendo construir um terceiro templo, que Israel está tentando fazer escavações embaixo da mesquita, que a mesquita vai ruir, etc. e tal. Então as pessoas acreditam nisso e acham que realmente a mesquita está em perigo. Ela nunca esteve em perigo. E a gente até pode falar disso depois, mas eles vendem uma ideia de que existe um perigo iminente de que os palestinos vão perder o controle da mesquita, vão mudar o status quo. E o que aconteceu em Jerusalém de um mês para cá foi, cronologicamente, grupos jovens palestinos, poucos, esbofeteando judeus ortodoxos, que são pessoas mais introspectivas que não esboçam reação, principalmente de autodefesa. Foram filmados, eles se filmavam e botavam no TikTok, no Instagram, em outras mídias sociais. Acabou viralizando, como um deboche mesmo, dando risada. Acabaram viralizando, não teve aí muitas condenações do lado palestino, claro, e obviamente alguns grupos mais radicais, ou bem mais, vamos colocar mais à direita mesmo de Israel, foram protestar, não à direita moderada, mas pessoas mais radicalizadas até, de grupos mais nacionalistas, bem mais fortemente nacionalistas, foram protestar contra esses árabes em Jerusalém, em pontos de ficção, né, de pontos de encontro entre Jerusalém O que não é Oriental. comum, né, doutor André? Quer dizer, as reações de Israel são sempre imediatas, mas esse tipo de manifestação eu não lembro de ter visto. Confesso não ser especialista na área, mas não lembro. Eu acompanho com certa... Foram algumas semanas atrás, foi bem antes de começar todos os problemas. Essas manifestações foram de pessoas de um grupo chamado Le'ahavá, que chama em hebraico, que é um grupo um grupo bem radicalizado em relação a casamentos mistos, por exemplo, entre árabes e judeus, etc. e tal. E eles foram lá protestar, algumas dezenas de pessoas, algumas poucas centenas. Eles gritaram morte aos árabes, etc. e tal, estão errados também, no seu lado também estão errados. E obviamente provocou os árabes vieram, fizeram também protestos contra eles, a polícia no meio, teve prisões, teve violência. Isso acabou gerando protestos perto da Cidade Velha, que gerou protestos dentro da esplanada da Mesquita de Al-Aqsa, que gerou confrontos no domingo. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, teve aí o problema do bairro de Sheikh Jarrah, que é um bairro árabe em Jerusalém, que tem uma família palestina que está sendo praticamente... Ela está recebendo ordem de despejo, ou está para receber ordem de despejo, porque ela está são duas casas que pertencem a um terreno, que estão num terreno que pertence a uma organização israelense judaica,
que perdeu esse terreno na Guerra de Independência. É bem complexo. Eles compraram terreno em 1870, judeus moravam lá até 1948. Quando a Jordânia conquista esse terreno, essa parte de Jerusalém Oriental, cai em mãos jordanianas, os judeus são expulsos dali, das suas casas. Teve judeus expulsos do lado de vários lugares da Cisjordânia, Jerusalém Oriental, assim como teve árabes expulsos também que fugiram dentro de Israel. Isso fez com que teve protestos na região, se tornou politizado, ideológico, apesar de ser uma questão judicial. O governo de Israel disse que não queria interferir e gerou protestos. Políticos foram protestados, dos dois lados do espectro político, e isso gerou protestos na mesquita também. Quando gerou protestos nas mesquitas, Israel entrou com a polícia dentro da esplanada das mesquitas para conter os protestos e gerou reação do Hamas e da Jihad Islâmica de Gaza, dizendo: nós vamos proteger a mesquita de Al-Aqsa da agressão israelense, quando na verdade não estava em agressão nenhuma. Israel estava contendo protestos super violentos com pedras, paus, coquetéis Molotov que estavam acontecendo de dentro da mesquita. Ou seja, a mesquita tinha se transformado num caldeirão de pólvora. Exato. Eles sempre... Não é a Polo irradiador de violência, é isso. Eles estavam se abrigando ali. O que é uma tática frequente, né? Utilizar esses lugares que podem ser considerados sagrados como ferramentas para se esconderem e eventualmente sendo repreendidos ou sendo respondidos, argumentarem que estão sendo agredidos. Exato. A esplanada das mesquitas, ela tem o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Israel não entra dentro da mesquita, é que nem entra dentro de uma igreja ou sinagoga. Não é a entrada dentro do ambiente, mas a esplanada que é fechada é um pátio aberto. E eles jogam pedras num dos muros. Se você passa esse muro, você tá do outro lado do Muro das Lamentações. Então eles jogam pedra ali, cai nos fiéis judeus rezando no Muro das Lamentações. É uma coisa do lado da outra. Então, teve um momento que eles começaram a jogar pedra de um lado para o outro, e aí Israel, obviamente, a polícia que fica bem na entrada desse pátio, eles não entram dentro do pátio, eles entraram dentro do pátio para dispersar. E isso gera confrontos. O pátio é muito grande, 4 campos de futebol, então cabe muita gente lá dentro. E o problema não é só esse também. Existem 8 entradas para esse pátio. Dessas 8, 7 entradas são usadas só por muçulmanos que podem entrar a qualquer hora do dia e da noite sem nenhum tipo de revista. E tem uma entrada apenas que é para turistas, inclusive para israelenses. E a gente está falando de um território que está soberano de Israel. Então, mas os israelenses não muçulmanos que não podem entrar ali, tirando domingo a quinta, das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã e uma hora de tarde. Ou seja, para visitar só durante 1 hora. Já fui várias vezes. Tem que passar por revista de raio-x igual de aeroporto. Sim. Só que para eu entrar lá como israelense, eu preciso passar por raio-x. Para um muçulmano israelense entrar lá, ele não precisa passar por raio-x. Então já teve gente que entrou lá armada e passou armas para outras pessoas e eles saíram e cometeram atentados, inclusive contra a polícia de fronteira que fica nessas portas para evitar que não muçulmanos entrem naquela região. Imagina se fosse o contrário. O que não iam falar a respeito de Israel. Eu vi um vídeo, o senhor compartilhou nas suas redes sociais o vídeo do Fatih Hamad, que é ministro do interior do Hamas. A mensagem dele, eu mencionei ela na introdução à sua entrevista, ela é uma mensagem de violência antissemita e de extermínio, né? Quer dizer, e foi 2 dias antes do primeiro foguete ser disparado. Exato, dia 7 de maio, ele é o ministro do interior do Hamas, ele é um dos 7 membros mais sêniores do Hamas em Gaza, e esse tipo de narrativa é falada há anos, se não décadas, por pessoas desse alto nível do Hamas. Então, a gente não está falando de uma exceção, de um grupo de escanteio, a gente está falando do mainstream na faixa de Gaza. O Hamas recebeu 55% dos votos nas eleições em 2006, com certeza levaria boa parte do parlamento palestino, caso tivesse eleições, tivessem sido canceladas agora em junho, e é esse tipo de narrativa que eles falam. Então, eles incentivam o ódio, eles fomentam, eles colocam gasolina, eles alimentam esse tipo de narrativa, que no final das contas, as pessoas que estão escutando lá em Jerusalém, lá na Cisjordânia,
eles se sentem parte de um todo, então eles acabam ajudando, né? A gente sempre fala, né? Os Mas a discursos. Cisjordânia é controlada pelo Fatah, né? Não é controlada pelo Hamas. Sim, é controlada pelo Fatah, mas as mensagens que saem de Gaza chegam nas mensagens, nas mídias sociais, nas redes sociais, nas mensagens pelo telefone, elas chegam, elas se espalham, elas chegam. Esses jovens escutam isso, eles querem virar mártires, eles querem ser respeitados, eles querem ter essa honra, e eles acabam cometendo atos de violência por causa de discursos radicais. Isso acontece em radicalismos de terroristas, isso acontece em radicalismos de esquerda, isso acontece em radicalismos de direita. Nós sabemos disso. Discursos matam também. E esse discurso que o Hamas tem e que a autoridade palestina eventualmente também tem, eles matam palestinos e israelenses. Mas principalmente os próprios palestinos, né? Uma parte desses foguetes que são disparados contra Israel caem na própria faixa de Gaza. Sim, esse é o problema. O Hamas, ele dispara foguetes, esses foguetes não têm um cuidado de inspeção tecnológica de qualidade, em torno de um Que foi terço, um pouco exatamente o menos. contrário, né, doutor André? Foi exatamente o contrário do que fez Israel na reação ao avisar os alvos que seriam atacados. Como, por exemplo, até viralizou o vídeo do ataque a uma torre de televisão num prédio. Aquele prédio já tinha sido avisado, seria destruído. Há tempo para que todo mundo que está ali nas circunstâncias pudesse evacuar a área. É diferente do Hamas, que dispara exatamente a esmo os mísseis. Eu vou te contar em um minuto o processo disso. O prédio de 13 andares era usado pelo Hamas como centro de operações, centro de comunicação e desenvolvimento, além de ser alguns andares residências das próprias pessoas do Hamas. Então, quando a mídia coloca prédio residencial, ele é residencial. A residência do cara do Hamas está sendo usado por propósitos militares. Pela Convenção de Genebra, aquilo se transforma num alvo militar legítimo. End of story. Aquilo é um alvo militar, não é mais um prédio residencial. Israel avisou o prédio, ligou para uma pessoa que o Serviço Secreto de Israel liga para alguém de Gaza para ter certeza que não tem ninguém no prédio. Eles isolaram a área. Isso eu não sei como eles fizeram, mas eles conseguiram fechar as ruas. Eu acho que com bombas de aviso, sem explosivos, eles acabam avisando que o prédio vai ser derrubado. Eles atiraram um míssil pequeno chamado Nuke on the Roof, Knock on the Roof, que é um míssil que bate no telhado, que não explode, para fazer barulho, para mostrar que o prédio vai ser alvejado. E só depois que o tempo todo os drones israelenses estão olhando para baixo para ver que não tem ninguém entrando na área, eles derrubaram o prédio. Ou seja, naquele ataque, apesar de todo, né, de todo aquele espetáculo visual destrutivo, não houve mortes. Quer dizer, isso eu não tenho como te afirmar 100%, porque... Claro, eventualmente pode ter de algum terrorista, provavelmente, mas procura-se sempre no ataque poupar os civis. Ao Exato. contrário do que o Hamas faz. Pode ter tido vítimas e pode, infelizmente, ter tido vítimas civis também. A questão aqui e obviamente a gente se sensibiliza totalmente com as vítimas civis em Gaza, que são pegas no fogo cruzado. A questão não é essa, a questão Israel faz de tudo e muito além do que a lei internacional diz para poder proteger os civis da faixa de Gaza. Agora eu acho que é importante destacar isso, né, doutor André? Mas tenta-se pintar obviamente o poderio militar de Israel é muito grande, né? Tem um exército muito eficiente que foi tarimbado ao longo do tempo para evitar as agressões de países inimigos que estão ao redor. E que defendem, inclusive, a destruição do Estado de Israel e o extermínio da população judia que mora ali. O poderio militar de Israel se defendendo e depois contra-atacando, visto pelo espectador que não acompanha o noticiário, não sabe a realidade, tende a parecer que Israel está oprimindo aquela população, a população palestina. Mas me parece que essa narrativa ela tem que ser devidamente desconstruída, porque a população palestina é oprimida, isto sim, pelo regime autoritário, totalitário, supressor de liberdades individuais e terrorista do Hamas. E ao norte, né, na região da Cisjordânia, não podemos passar pano pelos corruptos
que compõem o Fatah, porque o Fatah é uma organização extremamente corrupta desde a época do Yasser Arafat. Então, eu acho assim, os palestinos vivem realmente uma situação opressora em vários lugares e em Gaza eles vivem uma situação de bloqueio. A questão não é, e obviamente a responsabilidade, bem ou mal, por essa situação, e eu não estou tirando nenhum pingo de responsabilidade, é de Israel. Agora, a culpa não é de Israel, porque Israel não iniciou as batalhas, Israel se protegeu. Sim. Agora, o que acontece é que Israel se retirar da Cisjordânia não vai trazer para eles uma situação menos opressora, não é isso. A questão não é a retirada de Israel per se. Israel está lá, assim como o exército americano, argentino ou canadense estaria no mesmo local que Israel está, porque Israel foi atacado daquela região e conquistou aquela região em legítima defesa. Para poder Israel se retirar daquela região ou tirar o bloqueio da faixa de Gaza, como dizem, o terrorismo precisa parar e um acordo de paz precisa ser estabelecido. Então, quando falam, por exemplo, em alguns lugares, ou alguns acadêmicos, até alguns jornalistas no Brasil e no mundo, de que o bloqueio, de que o Hamas está tirando foguete por causa do bloqueio, não é verdade. Os foguetes começaram em 2001, o bloqueio foi instaurado em 2007. O bloqueio veio por causa dos foguetes e não o contrário. E também tem o discurso da reação desproporcional, né? E não existe proporcionalidade em relação a atos de self-defense, de defesa nacional, quando o país é atacado por um regime beligerante. O que as pessoas falam de proporcional, tanto de forma humanística como de forma de ciências políticas. Em forma de ciências políticas, a gente tem que falar o seguinte: o que as pessoas esperam? Que Israel, então, atire 2.000 foguetes desgovernados na faixa de Gaza? Sem alvo, sem mira. Não faz sentido. Uhum. Israel tem um exército formal que tem protocolos, que tem um sistema de atuação conforme as leis internacionais, e ele vai utilizar das suas ferramentas e dos seus mecanismos e do seu hardware e softwares para poder atingir aqueles que estão atirando contra Israel. Então Israel tem aviões, Israel tem tanques, Israel tem artilharia, assim como qualquer exército formal no mundo tem. Ele vai utilizar disso para poder atacar o Hamas que está atirando esses foguetes. Então Muito não tem bem. como essa proporcionalidade de força que as pessoas falam, eu não consigo entender. Imagine um terreno com um grupo criminoso dentro desse terreno. A polícia vai utilizar as mesmas armas que os criminosos têm para poder combater eles ou vai utilizar de toda a tecnologia que eles possuem? Muito bem. É isso que a gente tem que estar falando no final das contas. E em relação à proporcionalidade humanística, aí sim a gente pode conversar sobre isso. Israel está usando talvez 10% da força militar que tem para atacar o Hamas, não 80%. Isso é proporcionalidade humanística. Israel não tem necessidade, por exemplo, de atirar bombas específicas. Por exemplo, se a gente quer atingir um terrorista que está num carro, se Israel quer atingir um terrorista que está no carro, indo atirar um foguete contra civis israelenses, Israel pode mirar nesse carro e atirar um foguete de 100 quilos, não de 1 tonelada, que vai destruir o carro e os prédios em volta. Isso sim é proporção. Mas isso Israel respeita. Muito bem. Doutor André, uma última pergunta. O senhor acredita que isso pode descambar para uma guerra? Já estamos numa guerra. Mas uma guerra em termos objetivos com relação a outro país? Não, mas não existe um país ainda, aquele é um território Sim, mas dominado eu por estou um falando, grupo. por exemplo, com os países que estão ao redor e que muitas vezes Sim, sim, financiam não, esses não. grupos. Por exemplo, agora a área de conflitos é o sul, né? Sim, não. O que houve também em relação ao norte não foi, aparentemente não foi o Hezbollah, foram grupos palestinos que vivem em campos de refugiados no Líbano. Parece que o exército libanês prendeu 3 pessoas ontem que jogaram 3 foguetes Grad contra Israel no norte de Israel e agora há pouco está tendo protestos na fronteira. Eu vi algumas fotos e vídeos de protestos na fronteira, algumas dezenas de pessoas do lado libanês protestando com bandeiras palestinas e bandeiras do Hezbollah. Eu consegui identificar aí exército libanês e membros do Hezbollah, do sistema de segurança do Hezbollah, meio que numa posição para que essas pessoas protestando não passem de uma certa linha. Então Uhum. não se aproximem da fronteira. Mas em relação a isso, não há nenhum tipo de perigo. Eu não acredito que o Hezbollah tenha interesse de entrar numa guerra contra Israel, não tem porquê também. O Hezbollah não está numa posição política agradável no Líbano e o Líbano não iria entender o que justificaria o Hezbollah atacar Israel. O exército líbano nunca atacou Israel, tirando 48. A Síria está numa guerra civil, mal tem poder militar, a Jordânia tem paz com Israel, o Egito tem paz com Israel, e Israel tem paz com mais 4 ou 5 países árabes, então não há nenhum motivo para uma guerra generalizada. O que sim há, sim, uma quarta guerra em curso na faixa de Gaza, é a Operação Guardião das Muralhas, é a quarta operação desde 2009. O que não se sabe, sim, é se essa operação vai acabar em 2 dias, ou em 2 semanas, ou talvez mais tempo. Muito bem, tá aí então. André Leste, mestre em Ciências Sociais e Política, especialista em Israel.
Oriente Médio e Segurança Nacional e diretor do Stand With Us Brasil aqui no Bastidores do Poder. Aliás, eu recomendo para o meu público, quem estiver aí acompanhando pela internet, pode acompanhar as postagens e análise do André Leste, @André Leste é LAJST, né, no Twitter. Estou seguindo lá e recomendo muito. Muito obrigado, doutor André. Twitter, Facebook e Instagram também estamos. Aí então, André Leste aqui para o Bastidores do Poder, no sinal 15 horas, vamos com o repórter Bandeirantes, direto do Morumbi.